Olá, estamos iniciando agora as orientações para o terceiro dia da nossa Semana Santa. O tema de hoje é Renascidos pela Fé. O nosso verso está lá em Marcos 10, 52. Abra a Bíblia com as crianças e leiam juntos. Sugerimos que você faça uma dinâmica bem divertida. Enquanto as crianças falam o verso, vocês podem pular de um pé só, pular com os dois pés. Você pode pedir para que as crianças abracem umas às outras, tudo isso falando o verso. No nosso momento de oração de hoje, sugerimos que uma criança jogue o dado e a outra criança ore pelo motivo sorteado. Pergunte para as crianças se elas lembram o que elas aprenderam ontem. É sempre bom perguntar para as crianças e atente, porque pode ser que alguém tenha faltado no dia anterior. Para relembrarmos um pouco os conceitos do dia anterior, nós vamos fazer uma dinâmica. Você pode fazer um coração, manchas de pecado e corações menores que precisam cobrir as manchas pretas com a palavra perdoado. Então vamos lá. Eu vou falar alguns exemplos e se o exemplo que eu falo a pessoa não se arrependeu, ele vai continuar com a mancha preta do pecado no coração. Por exemplo, Carlos mentia todos os dias para a mãe. Um dia, ele percebeu que aquilo estava prejudicando. Pediu perdão e foi perdoado. A Patrícia colou na prova, olhou a resposta da prova da colega, mas, mesmo sabendo que estava fazendo errado, ela não pediu perdão. Ela continuou com o coração manchado pelo pecado. Crianças, não existe pecadinho nem pecadão. Não existe aquele pecado que você pode fazer escondido dos adultos. Todos os pecados são pecados. Aqueles pecados que os adultos veem e aqueles que eles não veem. O pecado sem arrependimento deixa o nosso coração manchado. Como ficou Patrícia? A nossa história de hoje fala de um homem que acreditou que Jesus podia curar do pecado. Podia fazer a vida dele ficar bem melhor. Esse homem foi corajoso, teve fé e foi falar com Jesus. Para a nossa história bíblica de hoje, sugerimos que vocês peçam para que as crianças fechem os olhos e abram. E você vai falar, crianças, vocês fecharam os olhos e abriram e estão enxergando. O nosso personagem de hoje, ele, mesmo com olhos abertos, ele não conseguia enxergar. Ele era cego. Era o cego de Bartimeu. Como sugestão, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos pegar uma cadeira, nós podemos colocar um balão com olhos e óculos escuros. Esses olhos, eles devem estar imperceptíveis pelas crianças. E vamos colocar uma capa. Você vai contar a história do cego de Bartimeu de forma bem resumida. E aí você vai falar, o cego de Bartimeu, ele estava sentado à beira do caminho e quando ele ouviu que Jesus ia passando, ele começou a falar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Só que as pessoas que estavam perto dele falavam assim para ele, para de falar, para, ele não vai te ouvir. Mas cada vez que ele falava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele tinha mais força para falar com Jesus. E ele continuou. Quando Bartimeu foi ao encontro de Jesus, ele acreditava que Jesus podia curá-lo. E foi exatamente o que aconteceu. Bartimeu voltou a enxergar e saiu pulando de alegria. Crianças, nós precisamos orar. Como aquelas pessoas que falaram para Bartimeu, para, cala a boca, não fala mais, não importuna o mestre, mas Bartimeu, quanto mais falava, tinha vontade de falar. É por isso que a Bíblia fala, orai sem cessar. Mas aí você pode perguntar, mas o que é orar sem cessar? Eu vou orar o tempo todo? Eu vou orar, como que eu vou orar sem cessar? Você pode orar em qualquer lugar, da forma que você estiver. Imagine um exemplo. Você está indo para a escola e escuta no rádio que houve algum alagamento na região que você mora. Naquele lugar você pode orar. Deus vai ouvir as suas orações. Isso é orar sem cessar. É importante você falar para a criança que a oração, com a leitura da Bíblia, vai aumentar a fé. Estimule a criança e diga a ela que ela pode orar por ela, orar pelos amigos. Isso vai aumentar a fé dela.
ore a Deus pela felicidade de terem crianças que estão orando para aumentar a fé. Por hoje, ficamos por aqui. Aguardamos vocês no próximo encontro para mais orientações.